Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje vamos começar um novo estudo do grupo denominado Igreja Local. E como eu faço sempre quando eu vou começar o estudo de um novo grupo religioso, eu leio esse texto. Olha que texto importante. Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Com base neste texto é que eu vou fazer toda a abordagem sobre o grupo religioso denominado Igreja Local, enfatizando que nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Eu mesmo convivo e já trabalhei com pessoas dos mais diversos grupos religiosos. Sempre mantive um bom relacionamento, um bom bate-papo. Quando conversávamos sobre religião, tudo sempre foi com muito respeito. As pessoas do grupo denominado Igreja Local são pessoas de bem. Portanto, repito, toda a nossa abordagem é sempre no campo das ideias e no campo teológico. Antes de eu entrar no assunto, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um vídeo novo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Igreja Local. Sempre quando nós vamos estudar um grupo religioso, é importante conhecer a sua origem, a história do movimento e quem foi o seu fundador. Eu tenho uma imagem aqui do fundador do movimento, Whitney Lee. É o nome do fundador. Tá vendo a imagem aí? Tem mais uma aqui, aquele já está com idade avançada. Whitney Lee nasceu na China em 1905 e faleceu em 1997. Sua família servia a Deus na Igreja Batista do Sul. O Whitney Lee tornou-se cristão em 1925, com 19 anos de idade. Mas, depois de 2 anos, em 1927, ele deixou aquela denominação, a denominação batista, porque passou a discordar das denominações, das igrejas que tinham um nome. Por exemplo, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista. Ele achava que estes nomes eram de organizações puramente humanas, religiosas, mas humanas. Ele começou a defender que a igreja não pode ter um nome denominacional. A igreja tem que ser chamada apenas pelo nome da cidade onde ela é localizada. Por exemplo, Igreja Local de São Paulo, Igreja Local do Rio de Janeiro, Igreja Local de Salvador. A igreja não pode ter um nome específico denominacional. E para defender o seu ponto de vista, o seu argumento, ele citava as cartas que estão na Bíblia. Por exemplo, quando Paulo fala, a igreja que está na cidade de Corinto, a igreja que está na cidade de Éfeso, a igreja que está na cidade de Colossos, Tessalônica, Filipos e assim por diante. Então, com esta argumentação, ele dizia que as igrejas que têm um nome denominacional são todas humanas, são religiosas, mas apenas humanas, que as igrejas realmente de Deus, levantadas por Deus, não podem ter esse tipo de nome. Daí o termo localismo. Viu que interessante a interpretação dele?
E de onde vem este ensinamento de Witness Lee? Ele começou a pesquisar várias denominações e ele descobriu uma denominação também na China, do pregador Watchman Nee. Esse é Nee. Olha a foto dele aí, também chinês. O Nee nasceu em 1903 e faleceu em 1972, com 68 anos. Ele é antes da Revolução Chinesa, antes da implantação do comunismo na China. Se converteu ao cristianismo aos 17 anos de idade. Interessante que ele frequentava a igreja metodista. E aí ele passou a dizer, a ensinar que a questão denominacional não estava correta, que era um erro, que estas igrejas denominacionais não foram instituídas pela palavra de Deus. Aí ele começa o seu ministério e rapidamente cresceu, alcançando 3.000 membros. Como era um número grande de membros, ele dividiu em grupos de 200 pessoas. E aí que ele faz essa mudança, não tem nome denominacional e ele achava que em cada cidade deveria de ter uma igreja e igreja local. Como eu já disse, as igrejas que Paulo escreveu as cartas. A ideia era esta. Então ele divide em vários grupos com 200 pessoas cada grupo, chamando o grupo de pequeno rebanho. E cada grupo desenvolvia a evangelização. E um dos seus cooperadores foi o Witness Lee. Olha que interessante. Quando chegou em 1949, o Partido Comunista Chinês derrubou o governo nacionalista e proclamou a República Comunista da China. Em 1952, a igreja já estava sendo muito perseguida na China pelos comunistas, muitos presos, muitos cristãos foram mortos pelo Partido Comunista Chinês e Ni foi preso. E ficou preso até a sua morte, em 1972. Fontes confiáveis dizem que ele foi morto pelos comunistas na cadeia. Veja que triste. E o Li, para não ser preso, tinha saído da China, começou a fazer o seu trabalho em outros países. E um ensinamento, fora a questão do localismo, era a restauração da igreja, onde começa a heresia do exclusivismo religioso. Só que todas as questões doutrinárias que nós vamos observar, lendo documentos oficiais do grupo, da igreja local, documentos abertos, nada é secreto, eu vou apresentá-los e vou comparar estes argumentos, estes ensinos com a palavra de Deus. Por que nós não concordamos com algumas doutrinas ensinadas pela igreja local? Sempre com muito respeito. Como eu disse no começo, são pessoas de bem, mas nós não concordamos com algumas doutrinas ensinadas pelo grupo. Mas este é assunto para a próxima aula. Não vai perder a próxima aula. E se você conhecer alguém do movimento, envie o link do nosso canal para que a pessoa possa acompanhar e entender por que nós não concordamos, sempre dentro daquele parâmetro, no campo das ideias e no campo da teologia. Não é nada ofensivo e nem pessoal. Estou indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.